A Bíblia fala sobre muitos mistérios. E entre eles, a Bíblia fala sobre a grande tribulação. E o que vai acontecer na grande tribulação? E quanto tempo será este período? E o que acontece antes da grande tribulação? E o que acontecerá depois da grande tribulação? Você sabe? Neste vídeo eu quero tratar destes assuntos. Nós conseguiríamos responder 3 dessas perguntas de uma forma bem simples e rápida com um único texto que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 1, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês. Então Paulo está falando aos Tessalonicenses sobre a vinda de Jesus e o nosso reencontro com Ele. Ou seja, ele está falando sobre a volta de Jesus e o nosso reencontro com Ele é o quê? É o arrebatamento. Então sobre isso, rogamos a vocês. Não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado ou já estivesse perto, em outra tradução. Por quê? Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Repito, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Agora Paulo vai falar a sequência. Antes daquele dia, que dia? O dia da volta do Senhor, o dia do arrebatamento. Antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes da volta de Jesus e do arrebatamento, acontece a apostasia e a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. Essa é a sequência. E que homem do pecado é esse? No verso 4 diz assim, Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E continuando o texto, e até comparando com outros textos proféticos, chegamos à conclusão que este homem do pecado, este filho da perdição, é o anticristo, é a besta do Apocalipse. Então, de uma forma resumida e bem clara, Paulo diz que antes da vinda de Jesus e nosso arrebatamento, nosso reencontro com ele, acontece a apostasia e depois é revelado o anticristo, a besta do Apocalipse. Essa é a sequência, esses são os acontecimentos. Agora vamos entender estes acontecimentos. Mas é bom explicar que tem gente que não admite de forma alguma essa sequência de 2 Tessalonicenses. E de forma tão louca assim de não admitir a sequência, ao ponto de falar que a apostasia é afastamento, então seria o afastamento, seria o arrebatamento. Só que daí não teria lógica nenhuma o texto inteiro. Veja só se Paulo está falando que a apostasia é o arrebatamento, porque ele diz que sobre a vinda do Senhor e o nosso encontro com ele, que é o arrebatamento, antes vai acontecer o arrebatamento. Como assim? Antes do arrebatamento, o que acontece? O arrebatamento. Não teria lógica nenhuma, pelo amor de Deus. Então, apostasia é afastamento, sim, só que é afastamento da fé, neste caso aqui. É um afastamento da crença. A igreja vai cair em esfriamento. Estamos falando então de acontecimentos que acontecem antes da grande tribulação. Então isso prepara o mundo espiritual para começar a grande tribulação, para começar o reino do anticristo. E é essa queda de fé, esse esfriamento da igreja que libera o mundo espiritual para começar o governo do anticristo. Por isso que primeiro tem que ter apostasia. Mas a igreja então vai entrar sem fé durante a grande tribulação? O que vai ser da igreja então? Só que durante a grande tribulação, a igreja também vai acordar, vai reavivar. Igual na parábola das 10 virgens. Porque as 10 virgens, todas elas também dormiram. Caíram em apostasia, no sono. Mas depois também acordaram durante a madrugada. É assim que vai acontecer. Vai haver o esfriamento, a queda de fé, a perda de fé, o esfriamento da igreja. Depois vai começar a grande tribulação e durante a grande tribulação vai ter um reavivamento da igreja.
E não sou eu que estou falando, a Bíblia diz isso. Vamos ler em Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, que diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E veja que não é só sobre Israel, é sobre todos os povos. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O texto é bem claro que está falando sobre o dia do Senhor, sobre o tempo da grande tribulação. Está falando que nesse tempo o Espírito do Senhor será derramado sobre todos os povos para haver um reavivamento. Porque se vai haver uma apostasia antes, durante a grande tribulação, vai ter reavivamento da igreja, sim. Mas quando a gente fala de apostasia, estamos falando de um preparar do mundo espiritual para receber o mundo espiritual do anticristo. Só que o anticristo não depende só do mundo espiritual, mas ele depende do mundo político, da sociedade, da cultura, ele depende do mundo físico para receber, para aceitar um líder mundial. Então, para isso também existe um preparo antes da grande tribulação, um preparo físico, da cultura, da mente das pessoas, da política, para aceitarem, para desejarem um governo mundial. E esse preparo acontece, obviamente, antes, também acontece antes. E esse antes acontece e também é mostrado na Bíblia através dos 4 primeiros selos do Apocalipse, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse acontecem antes da grande tribulação. Antes eu acreditava que eles aconteciam durante a grande tribulação, mas hoje para mim ficou muito claro que eles preparam o mundo, eles modificam o mundo, a cabeça das pessoas para quererem, para desejarem um líder mundial, para desejarem uma moeda única, para aceitarem todas as mudanças que o anticristo vai trazer. Mas para isso acontecer, antes do governo do anticristo, vai acontecer os 4 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Só que os 4 cavaleiros do Apocalipse é um assunto mais extenso que eu já tratei em outros vídeos. Vou deixar aqui, ó, esses vídeos aqui que vocês podem ver. Ali eu trato sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são esse preparo, esse início antes da grande tribulação, para começar, para o mundo aceitar, para o mundo modificar e desejar o governo do anticristo. Então o mundo já preparado espiritualmente, já com o trauma de uma peste mundial, o mundo já se acostumando com o controle social, seja através de máscaras, seja através de aplicativos, câmeras, através de uma moeda digital, o mundo em conflitos políticos e ideológicos, o mundo cheio de leis injustas que beneficiam só os mais ricos e os outros passam fome, um mundo cheio de morte de várias formas pelo mundo. Este mundo caótico vai desejar um líder mundial. Então neste tempo haverão 10 grandes países, 10 reis, 10 presidentes mais poderosos do mundo, e eles então vão escolher um líder mundial e vão dar o seu poder para governar a este líder que é o anticristo. Vamos ler em Apocalipse 17. No verso 12 diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Então esses países, esses 10 reis, vão dar sua autoridade para um único líder mundial. Então esse líder, para conseguir governar mundialmente, ele vai fazer alianças com o mundo. Sim, e é isso que nós vamos ler agora em Daniel, no capítulo 9.
Depois das 72 semanas, o ungido será morto, que é Cristo. Cristo será morto, na verdade ele já foi morto, aqui é uma profecia para o tempo de Cristo. O ungido será morto, e já não haverá mais lugar para ele, que aqui já considerando que ele foi arrebatado para os céus depois de ressuscitado. Então Jesus sai de cena, o ungido sai de cena. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governador que virá. Então o que entra em cena agora é o governador que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança. Quem fará aliança? Esse governador que virá, porque o ungido já foi arrebatado, o ungido já subiu para os céus. Agora quem está na cena, quem está aí na história é este governador que virá, que é o anticristo, que é a besta. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. E uma semana sabemos que são 7 dias, porém aqui são dias proféticos, são dias de anos. Será uma aliança de 7 anos. Então esse líder, o anticristo, ele vai fazer um governo, uma aliança de duração de 7 anos. Então já sabemos qual é o período do governo do anticristo. E olha só que ele fará uma aliança, não é uma aliança de paz, é uma aliança, é um acordo. Por que um acordo? Porque se ele é um líder mundial, ele tem que fazer acordo com esses 10 líderes e com os outros países. Ele tem que fazer aliança para poder governar. Ele precisa ter esse acordo com os outros países. Não é uma aliança de paz com Israel, não tem nada a ver com isso. É uma aliança para ele poder governar mundialmente. E ó, com muitos ele fará uma aliança. Com muitos do mundo, ao ponto de conseguir o governo do mundo inteiro. Da maioria dando o governo para ele, então ele vai conseguir essa aliança para poder governar este mundo. Essa aliança com principalmente esses 10 grandes reis e também com os outros países para poder aceitar o governo do anticristo. E continuando o verso, com muitos lhe fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então sabemos que esse aqui é o governador, porque aqui já está sendo decretado o fim dele, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Ou seja, não é Cristo, porque Cristo é eterno, Cristo não tem fim. Aqui sim é o anticristo, porque o fim está decretado para ele. E entendendo isso, vemos aí que não é que no meio da semana ele vai quebrar o acordo ou quebrar a aliança. Não, no meio da semana vai ter o sacrilégio terrível, o fim do sacrifício e da oferta. Mas a semana, aquela aliança de 7 dias permanece. Vamos entender um pouquinho mais sobre o anticristo, a besta, lendo em Apocalipse 13, a partir do verso 2, que diz assim, ó. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Algo aterrorizante, com força, com poder, nada calminho de um cavalinho branco não. Olha só, um leopardo com pés de urso e boca de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono com grande autoridade. E esse dragão é o dragão de 7 cabeças que tem 10 chifres, que são os 10 reis que deram autoridade para a besta, esse único homem que vai governar o mundo inteiro. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Quem pode guerrear contra ela? As pessoas têm medo de guerrear. É alguém forte, é alguém poderoso, é alguém realmente com força no braço, como se fosse braços de urso e boca de leão para devorar. Então quem pode guerrear contra a besta? E olha só no verso seguinte, o verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. E 42 meses são 3 anos e meio. Ué,
Mas lá em Daniel nós vimos que o acordo era de 7 anos. Mas aqui está falando que são só 3 anos e meio. Calma aí, que essa conta parece que não bate, né? Mas calma aí que a gente vai entender que são esses 3 anos e meios para esta primeira besta. Esses 42 meses que são 3 anos e meio do primeiro período do governo de 7 anos do anticristo. Então esse líder vai governar este primeiro período. Que diferente do que muitas pessoas falam, o primeiro período de 3 anos e meio é um período de falsa paz, é um período bonzinho, um período light, nada a ver. É um período ruim desde o início. A gente vai ler aqui e vai ver se realmente essa besta aí tinha uma falsa paz. Se fosse falsa paz, é muita falsa, porque nem aparece paz. Veja só nos versos seguintes. Continuando a leitura no verso 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Os santos não foram arrebatados? Claro que não, o arrebatamento não aconteceu ainda. O arrebatamento é só no final da grande tribulação. Mas aqui a besta está perseguindo os santos. Se os santos não estivessem aqui, não tinha nem como perseguir. Né? Mas é que está perseguindo os santos e infelizmente até vencendo. Deus está permitindo isso. E a gente vai ver outros textos também com isso, tá? E foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Aqui está confirmando que ele é um líder mundial, um líder global. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Não é só um líder de um país, é o líder da terra, de todos os países da terra. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos, todos? Não, olha só. A saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, haverão pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida lá, que não foram arrebatados porque o arrebatamento não aconteceu. E essas pessoas que têm o nome no livro da vida resistirão à besta e não vão adorar a besta. Só aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. No verso 9, aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para cativeiro irá. Quem tiver que ser preso, vai ser preso. Se alguém há de ser morto à espada há de ser morto. Isso é um reino de paz? Isso é um governo de paz ou de falsa paz? Não tem nada de falso e nem de paz, não tem nada. Aqui é verdadeira guerra, verdadeira morte, verdadeiro conflito. Tá? Não tem nada de falso aqui não. E olha só como encerra esse verso 10. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos que vão perseverar, que vão permanecer fiel. Se tiver que ser morto, vai ser morto. Se tiver que ser preso, vai ser preso. Ou se Deus for livrar, amém, também Deus pode livrar. Mas se tiver que ser, vão perseverar até o fim. E isso é a fidelidade dos santos. Agora que a gente já entendeu que a primeira besta, essa besta só vai governar o primeiro período desses 7 anos. Então vamos voltar lá para Daniel para saber o que acontece. O mesmo verso de Daniel 9, no versículo 27, diz assim, ó. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana, 7 dias, 7 anos proféticos. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Agora, para entender e confirmar mais ainda a respeito desse período do sacrilégio terrível, vamos ler também em Daniel 12. A partir do verso 6 diz assim, ó. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes de se cumprir essas coisas estupendas? E as coisas estupendas aqui que ele está perguntando são as coisas maravilhosas que ele fala nos versículos anteriores, no começo desse capítulo, que é a volta de Jesus, o arrebatamento, a ressurreição dos salvos, a glória para aqueles que são salvos. Isso são as coisas estupendas. Ele está perguntando, então, quanto tempo demorará até chegar essas coisas maravilhosas? E o anjo responde,
O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre. Olha só, o anjo com as duas mãos levantadas, jurando por Deus, só pode ser uma verdade que ele vai dizer. Então ele diz assim, ó, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quem estuda escatologia sabe que isso aí normalmente significa 3 anos e meio. Então ele está falando aqui que vai demorar 3 anos e meio a partir do quê? Haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Essas coisas se cumprirão. Então depois de onde o poder do povo santo for finalmente quebrado, que isso acontece na metade. Será que isso tem a ver com o sacrilégio terrível? Nós vamos ver na continuidade do texto que sim, é o sacrilégio terrível, é o final da oferta e do sacrifício. Confirmando isso, vamos continuar lendo. No verso 8, Daniel não entendeu nada, olha só. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu, siga seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Isso mostra claro que é um texto para o fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Então ele está falando aqui, ó, que haverá um tempo de tribulação, de angústia, de perseguição. E serão purificados. Esse purificado aí é tormenta, esse purificado aí são momentos difíceis. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios, e olha, esse purificado e refinado é para os santos. Porque os ímpios, ó, não estão nem aí, olha só. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Para eles, está tudo normal. Mas os sábios, sim, os sábios levam em consideração esse tempo aí de ser refinado, esse tempo aí de ser purificado. A partir do momento que for abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, então a partir desse momento, que é metade desse período de 7 anos, a partir deste momento, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim do 1335 dias. Tem uma diferença aí de 45 dias. Mas pegar esse número de dias de uma forma arredondada, sem se apegar muito a detalhes dos dias, mas se arredondarmos essa quantidade de dias, dá 3 anos e meio, confirmando que a partir do meio, onde acontece o sacrilégio terrível, até o final, onde vão acontecer as coisas estupendas, esse período aqui é o período do sacrilégio terrível, até que chegue o final do anticristo, até que chegue o final deste governo diabólico. Mas então quem vai estar governando este meio período final, sendo que nós sabemos que a primeira besta, aquela que nós já lemos em Apocalipse, vai governar este primeiro período. O segundo, então, quem vai governar? Vamos ler agora em Apocalipse 13 de novo. A partir do verso 11, que está falando da segunda besta. E diz assim, ó. Então ouvi outra besta que saía da terra ou saía do abismo, com 2 chifres. E 2 chifres, normalmente chifre quer dizer um poder, um governo. E aqui no caso são 2 chifres. Eu vi então outra besta que saía da terra com 2 chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Olha só que ele está exercendo agora a autoridade da primeira besta. Então a autoridade não está mais com a primeira besta. A autoridade está agora com essa segunda besta, a segunda besta que sai da terra, que sai do abismo. Essa que tem 2 chifres. E apesar dela estar agora com todo o poder da primeira besta, agora a segunda besta que governa, porém ela que está governando, também ela é conhecida como falso profeta. E ela também vai governar, porém está acompanhada da primeira besta. E a segunda besta que está governando agora esse segundo período, ela que tem toda a autoridade, ela vai fazer agora, apesar do governo estar com ela, ela vai fazer que as pessoas adorem a primeira besta. Essa segunda besta que vai fazer a imagem da primeira besta para adorarem a imagem da primeira besta.
Mas quem está com todo o governo, com todo o poder de governar este segundo período que vai acontecer o sacrilégio terrível, é essa segunda besta, também conhecida como falso profeta. Então vou ler de novo o verso 11. Eu ouvi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, mas a autoridade agora está com a segunda. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Super poderosa essa besta aí, que é o falso profeta, que essa é a segunda parte. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhe que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida, que é a primeira besta. Uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Então a segunda besta mandou fazer a imagem da primeira besta. Lhe foi dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. E também obrigou todos pequenos, grandes e ricos e pobres, livres e escravos, todos a receberem certa marca na mão direita ou na testa. E o verso começa assim, ó. Também obrigou a todos. Será uma obrigação ter um número e a marca da besta, que é o 666. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só então o que acontece neste segundo período, que é o momento do sacrilégio terrível. É o pior momento. É o momento onde Jesus, ali em Mateus 24, no verso 15, que ele fala assim, ó, quando acontecer o sacrilégio terrível, é momento de fugir. Por quê? Porque é este momento terrível aqui. Por que é tão terrível assim? Porque essa segunda besta fez uma imagem da primeira para que todos adorem a imagem da primeira besta. E não só isso, obviamente que se é para adorar a besta, não é para adorar nenhum outro Deus. Então acabou com o sacrifício diário, acabou com a oferta da adoração ao Deus verdadeiro. Ele vai impedir, ele vai obrigar que as pessoas nenhuma adorem nenhum outro Deus, a não ser que adore a imagem da primeira besta. Aí então se encerrou o sacrifício e a oferta diária. E mais um problemão para esse período do sacrilégio terrível, porque ele está obrigando que seja colocado no corpo, na mão ou na testa, que o templo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. E ele está obrigando que nesse templo, em nós, seja colocado o número da besta. E quem não colocar este número, não pode comprar, não pode vender. Como você vai sobreviver sem o número da besta, que é o 666? Como você vai fazer isso? Por isso que Jesus falou em Mateus 24, 15, falando, olha, quando acontecer o sacrilégio terrível que Daniel falou, fuja, corra, se escondam, porque não tem como viver na sociedade. Você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vender sem um número. Sem esse sacrilégio terrível que você vai fazer no seu corpo, ou na testa ou na mão. Isso é o sacrilégio terrível. Isso vai acontecer a partir do meio desses 7 anos. Então, essa segunda besta, que é o falso profeta, acompanhado da primeira besta, vai fazer a imagem da besta e vai trazer a marca da besta, que é o 666, para ser colocado no corpo. E vai ser impedido toda adoração a outro Deus. Somente a besta que pode ser adorada. Então, este momento, esse período final, esses 3 anos finais, é o período do sacrilégio terrível, é o pior período da Terra. Agora que nós já entendemos aquilo que acontece antes do governo do anticristo
Entendemos também o período de 7 anos do governo do anticristo, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, que é o sacrilégio terrível. Vamos saber o final agora, que o final é quando Jesus vem com toda a sua glória para trazer a ira contra os seus inimigos, para derrotar, para destruir os seus inimigos, e entre elas a besta e o falso profeta que nós falamos. Vamos ler em Apocalipse 19, a partir do verso 19, que diz assim, ó: Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército, que é contra Jesus. Jesus que está montado no cavalo. Se você ler o capítulo inteiro de 19, você vai ver ali Jesus vindo, trazendo justiça contra a maldade da terra. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então esse é o final da besta, este é o final do governo do anticristo, quando Jesus vem trazer a sua ira contra os seus inimigos. E então os dois, tanto a besta quanto o falso profeta, que é a segunda besta, serão lançados vivos no lago de fogo. Aí então começa o governo de Cristo, o governo milenar de Cristo. E aí tem muita coisa que vai acontecer, já é assunto para outro vídeo. Um pequeno resumo só para ver se você entendeu. Antes da grande tribulação, acontece apostasia. E também é liberado os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estes modificam o mundo, modificam toda a estrutura para começar o governo do anticristo, para ser aceito o governo do anticristo. Começa com 10 reis que fazem acordo, fazem aliança para uma pessoa governar o mundo inteiro. E esse então faz aliança com todo mundo para este governo de 7 anos. Porém, essa primeira besta aqui só vai governar 3 anos e meio, o primeiro período. E no segundo período haverá o sacrilégio terrível, onde não haverá mais adoração a Deus. Ou melhor, será proibida a adoração a Deus e somente a adoração para a besta, e se referindo à imagem da primeira besta. Mas quem está governando essa segunda besta, que é o falso profeta que traz o sacrilégio terrível. O período terrível onde ninguém pode comprar e nem vender, a não ser que tenha a marca no seu corpo, na mão ou na testa, do 666, o número da besta. E isso é um sacrilégio terrível. Isso vai acontecer no segundo período do governo do anticristo. E no final do governo do anticristo, quando o Senhor vem, ele vem trazer a ira e a destruição e a punição para os seus inimigos, jogando os dois para o lago de fogo. Depois de todo esse resumo, de toda essa história, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal. Então dê o seu like, divulguem, compartilhem. E este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo.